Queridos, de fato estou animado para essa noite, para aquilo que o Senhor vai fazer. E por mim, realmente, eu ficaria adorando ao Senhor, desfrutando da sua presença durante todo o culto, né? É importante buscarmos ter essa sensibilidade para ouvirmos a voz do nosso Pai, sentirmos a sua presença quando Ele flui em nosso meio. Amém? E hoje a gente fez algo diferente, né? Nós colocamos o púlpito ali do lado e me veio ao coração o seguinte cenário, que seria muito mais, talvez, como eu posso falar, seria muito mais glorioso nós estarmos diante do Pai a ponto de não notarmos que o pessoal veio trazer um púlpito. Amém? Você está entendendo? Ao mesmo tempo que eu estava vendo o movimento do púlpito, estava ministrando ao Senhor, me veio isso ao coração, sabe? Estarmos tão presos à companhia do Pai, à presença dEle, que passa o que passar, venha o que vier, aconteça o que acontecer, venha a notícia que for, você está num bom lugar, você está nos braços do Pai. Sabe aquela sensação quando seu filho ou sua filha ou algum parente seu vem e simplesmente te abraça e fica no seu colo? Quando um filho fica no colo do pai ou da mãe ou de algum familiar que ele se identifica, nada mais importa. Ele não fica pensando em contas, ele não fica pensando no que ele vai fazer amanhã no seu trabalho, ele simplesmente abraça aquele familiar, ou representando aqui o Senhor como nosso Pai, ele desfruta da presença do Pai. E talvez esse seja um momento de falarmos, não faz parte da palavra, mas falarmos sobre isso. Esse lugar de descanso, queridos, eu e você, nós temos que conhecer. Sempre que meu filho ou ele cai ou ele se sente de alguma forma ameaçado ou não sabe administrar muito bem as suas emoções, ele procura por mim. Ele fala, papai, já chorando, e vem correndo para me abraçar, e eu sempre que posso abraço. E meus irmãos, o que eu posso falar? É como se o Espírito Santo estivesse falando comigo que existem filhos que choram sozinhos. Filhos que choram como se não tivesse um pai. Filhos que clamam no secreto e não conhecem o abraço e o consolo do seu Pai Celestial. E é o Senhor falando para nós essa noite, eu sou seu Pai. Você pode correr em minha direção, aleluia. E encontrar tudo aquilo que você busca em lugares que não irão te suprir. Uau, aleluia. Ontem, queridos, agora inicia a ministração. Ontem o Pedro na janta, ele me disse o seguinte, papai, muitas vezes eu tenho medo de algumas coisas. E eu dei corda para as suas palavras, eu disse, filho. E a Pri estava ali também, a gente falou, em alguns momentos a gente também tem medo. Mas eu falei, e aí? Eu anotei aqui, ele disse, papai, eu tenho medo de algumas coisas. Aí eu peço para Jesus vir ficar comigo. E eu jantando, ele jantando, e me surpreendeu essa resposta dele. O Pedro, eu fiz algumas anotações, ele tem crescido em um ambiente cristão. Ele tem aprendido a respeito do poder de Deus, e é um tema que nós vamos falar nessa noite. O poder e a autoridade estão nas mãos da igreja. E o Pedro tem descoberto que Jesus, ele é poderoso. Jesus, ele vence o mal. E à medida que o meu filho tem recebido o ensino sobre isso, ele tem buscado colocar em prática na sua vida e ver os resultados. São coisas tão simples. Eu tenho medo, papai. Mas eu sei que eu posso encontrar paz em Jesus. Porque quando eu chamo Jesus para vir ficar comigo, o medo vai embora. Aleluia!
ele tem aprendido o caminho da sua vitória, que é recorrer a Deus através de Jesus. Às vezes as crianças têm essa sensibilidade, né, de ao mesmo tempo que chora e 2 minutos depois já está rindo, já está se alegrando. Né, e esse coração, como o coração de uma criança, é um coração que muitas vezes nós temos que ter, sabe, a ponto de falarmos com o nosso Deus: Pai, se hoje não está bem, eu quero recorrer ao Senhor. Eu quero vir clamar na fonte que pode solucionar os meus problemas. E falando sobre a autoridade, você sabe que Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia vai dizer o seguinte: Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles se unem e eles dizem: façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus cria o homem, Deus cria o ser humano e já dá a autoridade para eles. Eu tenho ensinado Pedro e ele tem aprendido as coisas do Senhor. E eu preciso que ele entenda que ele tem a autoridade do crente. A autoridade através do nome de Jesus. Não me importa se ele tenha 3 anos hoje, mas ele precisa crescer entendendo essas realidades. Quantos crentes queridos têm 3 anos de vida cristã e ainda acham que não tem autoridade? Aleluia! Essa questão de autoridade do crente não é um jargão gospel evangélico aqui do Verbo da Vida. O Senhor nos deu a autoridade. E isso faz toda a diferença. Salmo 115, versículo 16 vai dizer o seguinte: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-lhe ele aos filhos dos homens. Foi dado, foi entregue. O Senhor nos entrega as chaves da autoridade. E nós temos que pegar essa chave com todas as nossas forças. A chave não pode ser um amuleto que faz barulho, amém? A chave ela tem que ser usada, aberta, abrindo portas, fechando portas, ligando coisas na terra, ligando coisas nos céus. E aí as coisas mudarão. Aleluia! E aí, queridos, eu sei que você já conhece a história, mas Adão e Eva, eles pecaram. Né? E eles comeram do fruto, desobedeceram a Deus, perderam toda aquela autoridade que estava nas suas mãos. E eles, obviamente, acabaram entregando a chave da autoridade para o diabo. E aí eu quero que você abra comigo lá em João, capítulo 19, versículo 30. João 19, versículo 30, enquanto eu tomo água. A palavra vai dizer o seguinte: e quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aleluia! Era desejo de Deus restaurar essa autoridade na vida do homem. E aí ele envia Jesus. Jesus vive uma vida plena no Senhor. Nunca pecou, queridos. E mostrou como o Pai é através da sua vida. E ele morreu naquela cruz. Eu sei que você sabe disso. E ele entregou tudo que ele tinha. Até a última gota do seu sangue. Ele disse: está feito. Está consumado. Eu consegui. E aí no terceiro dia ele ressuscita, mostrando para mim e para você que ele venceu a morte. Eu não sei você, mas antes de me converter, essa questão de morrer era muito esquisito. E ainda é para muitas pessoas. Mas Jesus venceu a morte e hoje nós não precisamos ter mais medo dela. Nós temos um lugar nos céus. Nós temos um futuro tanto aqui quanto no céu. Essas coisas não podem nos causar algum tipo de medo. E às vezes a gente pensa que a vida eterna é aqui. A gente faz planos, a gente sonha como se fôssemos viver 1000 anos aqui. E olha, eu sinto te dizer que mais que 120 você não vai passar. Existe um limite que o Senhor estabeleceu.
Então, mais vale vivermos 80, 90, 100, 110, 120 pensando na eternidade. A eternidade é 120, mais 120, mais 120, mais vezes 1 milhão de vezes 120. Não tem fim. É eternamente. Com o Senhor. Uma paz eterna, uma vida eterna. Uau! E às vezes a gente se prende tanto às coisas dessa terra e sabe, se preocupa tanto com os boletos, vão chegar sim, mas há algo maior. É importante que eu e você venhamos levantar a cabeça e contemplar aquilo que está por vir, gerando expectativa das coisas do céu. E aí Jesus, após ressuscitar, ele disse que recebeu toda a autoridade. Abra lá comigo em Mateus capítulo 28, versículo 17. Estamos rapidamente recapitulando tudo aquilo que a Bíblia mostra a respeito do que aconteceu e de onde estamos atualmente. Mateus capítulo 28, versículo 17, vai dizer o seguinte: e quando viram, os discípulos viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E aí pensa comigo, quem tem o poder para dar a quem ele quiser. Se eu tenho essa garrafa, eu dou ela para quem eu quero. Amém? E aí, lá em Efésios capítulo 1, versículo 22, a Bíblia vai dizer que dizer o seguinte: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aleluia! Então Jesus ele vem, se entrega, morre, ressuscita, restaura a autoridade para o ser humano que uma vez foi perdida. E é natural que o diabo tente falar para alguns crentes que ele ainda tem autoridade, porque ele ficou muito tempo dominando a vida do não é o ex-crente, né? Na vida do ex-mundano, né? E agora ele veio para o reino. Então é normal que o diabo tente ainda puxar a autoridade para o assado dele, mas a Bíblia diz que a autoridade foi dada para a igreja. Diga assim: eu recebi de Deus a autoridade do nome de Jesus. O poder e a autoridade pertencem à igreja. E não é um grupo seleto. Tem muito crente que ainda não entendeu isso. Parece que o poder da oração a oração se torna mais forte se o pastor orar, ou se um líder de departamento orar, e a Bíblia não diz isso. Deixa eu te dizer algo. Existem pessoas que não acreditam em si mesmas, e parece que quando é a própria pessoa que tem que fazer alguma coisa, as coisas não irão funcionar tão bem assim, quanto se outra pessoa fizer. Amém? Vou te dar um exemplo. O irmão Edu toca um instrumento. Quando a pessoa vai olhar para si, ela vai pensar: mas isso não é para mim. Eu não consigo. Aí a pessoa vai querer cozinhar para bastante gente. E aí ela olha lá o irmão Renan cozinhando, né? E ela olha para ela e ela pensa: mas comigo não. Está entendendo? Falar em público. Isso não é para mim. Eu não consigo falar em público. Tudo que atribui à pessoa em si fazer parece que se torna mais difícil. Mas se o irmão fizer, parece que ele é mais ungido e consegue fazer. São coisas simples do dia a dia, mas muitas vezes a gente se prende às nossas possíveis limitações que nós mesmos criamos. E aí quando a gente fala que Deus deu autoridade, talvez você repita a mesma coisa. Só se for pastor, mas comigo não. Coisa simples. E isso faz toda a diferença. E aí nesse contexto das coisas do dia a dia, ou talvez você cresceu pensando dessa forma, quando você se converte, e aí você ouve no culto alguém dizendo assim: precisamos de alguém para servir na mídia. Aleluia.
Aí você vai responder o quê? Amém. Eu fico com o aleluia. Mas muitas vezes poderia se responder, isso não é para mim. Eu não consigo. Precisamos de professores no DI. Eu não consigo. Eu até acho que isso não é para mim. Esses tempos tinham 6 crianças, 7 com meu filho. E, gente, né, tem que ter unção ali para para conduzir tudo. Né? Muitos são chamados, mas, né? Mas eu quero te dizer que você pode avançar no Senhor. Você pode servir nos departamentos. Existe o dom natural nas coisas, sim, mas existe uma unção do alto. Uma unção é uma capacitação sobrenatural que vem da parte de Deus para que a gente consiga fazer aquilo que naturalmente a gente não conseguiria fazer. Por exemplo, eu falar em público com microfone. Naturalmente, eu já falei de púlpito, eu era muito limitado a isso. Mas eu sei que a unção que o Senhor colocou sobre a minha vida me desprende a falar. Me capacita para fazer aquilo que eu naturalmente pensava que não poderia fazer. Aleluia! Então, quando a gente se converte e vem para o Senhor, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e deixar nossos achismos sobre nós mesmos de lado. Talvez até então você nunca se envolveu com crianças, mas agora você se converteu e um sutil sopro do Espírito Santo, ele te conduz a lidar com crianças. E aí quando você permite ser imerso a isso que o Senhor tem para você, você vai notar que coisas irão fluir de dentro de você, que você jamais pensaria que fosse capaz de fazer. Aleluia, amém? O pastor diz, vamos orar uns pelos outros. E aí, talvez até hoje você pensou, mas isso não é para mim, eu não consigo orar. A pessoa acha que a sua oração não traz muito resultado, somente a oração do pastor. Ela dá mais crédito no que acha que não pode fazer do que realmente ela pode fazer. Sabe aquele ajuste da lente que uma câmera faz? Tem pessoas nessa noite que precisam ajustar a lente sobre a sua vida. Você está vendo a sua vida com uma lente borrada. Você está achando que você não tem muito a contribuir no reino. Eu quero te lembrar que você só está aqui nessa terra porque Deus tinha um plano e precisava de alguém para cumprir esse plano. Diga assim, esse alguém sou eu. Aleluia. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Provérbios 23, versículo 7. Olhe bem o que esse versículo vai dizer. Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Em outra versão vai dizer, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Em outras palavras, como você se imagina ser, é assim que você vai viver. Se você se imagina uma pessoa incapaz, você vai viver dessa forma. Se você acha que você não tem a autoridade de Deus para fazer coisas, assim você vai viver. E uma pessoa que não usa da autoridade, vai viver não desfrutando da autoridade. Amém? É simples. Por isso é necessário nós ajustarmos a nossa visão sobre nós nessa noite. Se até então nós pensamos errado sobre nós, ou se até então a gente nem parou para pensar como nós pensamos sobre nós, é importante que a gente comece a pensar. Por que eu cheguei aonde eu cheguei? O que eu estou fazendo na minha vida? Se alguém lança um desafio para mim, eu dou um passo para frente ou vou para trás? São muitos pensamentos sobre nós, mas à medida que a gente busca em Deus se ajustar na nossa forma de pensar, Ele começa a mostrar para a gente como Ele nos vê. Uau, isso faz toda a diferença.
Talvez você esteja se olhando no espelho, lá um irmão Sérgio, e Deus está olhando um outro irmão Sérgio totalmente empoderado. Você está lá com uma cara triste, né? Parece que assim, nem vou levantar da cama. E Deus está vendo o irmão Sérgio quase como um super-herói gospel lá, cheio do Senhor, ungido. E é essa visão que eu e você temos que ter. A depressão, queridos, é uma tristeza que vem vindo, que vem vindo, que vem vindo. E eu quero declarar sobre nós como igreja que essas coisas não nos atingirão mais. Porque a gente vai se ver como o Senhor nos vê. Aleluia, ainda sobre a autoridade do crente, queridos. Olha que interessante o que a Bíblia vai dizer lá em João capítulo 14, versículo 12. Na verdade vos digo, Jesus falando aqui. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E fará obras maiores que essa. Porque eu vou para o meu Pai. É o versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores que essas, porque eu vou para o meu Pai. Pode deixar esse versículo aí. Quem é aquele no versículo? É aquele pastor? É aquele profeta ungido? É aquele famoso do Instagram? Quem é aquele? É aquele que crê em mim. Crê no quê? Nas palavras de Jesus. Tão simples, mas é tão poderoso. Aquele que crê nas palavras de Jesus, que o próprio Jesus disse, foi-me dado toda a autoridade, e eu dei à igreja. Aquele que crê em mim, no que eu estou falando, ele vai fazer, diga, fazer. Logo, não é Deus fazendo por nós. Quem faz? Aquele. Aleluia. Aquele que crê vai fazer obras e obras maiores do que Jesus fez. Sabe que tem um desafio que eu ainda não vivi, entre muitas outras coisas no reino, é ressuscitar um morto. E Jesus fez isso muitas vezes. E isso faz parte do desfrutar daquele que crê. Porque o poder de Deus está disponível para mim e para você. À medida que eu e você escolhemos avançar no Senhor, desfrutando da força do seu poder, a gente vai viver coisas extraordinárias. Milagres deveria ser comum para mim e para você. Ver milagres tinha que ser a cultura do céu. Contas pagas devia ser, né? Milagres acontecendo para que as contas fossem pagas devia ser algo comum para a gente. Porque o impossível se torna possível para aquele que crê. Se Deus ele é o Deus do impossível, nós como filhos de Deus, nós podemos esperar que coisas impossíveis aconteçam. Já parou para pensar nisso? Se você anda com um Deus que criou todas as coisas, ele é o Deus dos impossíveis, nós podemos esperar que coisas impossíveis aconteçam. Se não estamos esperando que coisas impossíveis aconteçam, significa que a gente não está olhando para Deus como Ele é. Amém? Está na hora de eu e você começarmos a crer em quem nós somos e quem Ele é. A ponto de qualquer coisa que vier contra nós, a gente sabe que nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. E o que eu faço então, pastor? Creia na palavra de Deus. Tem muita gente até hoje tentando crer naquilo que a Bíblia já diz que você já tem. Por exemplo, cura. Essa área de cura, tantas são as pessoas que parecem que tem que fazer uma força para crer que Jesus já curou. Ou oram pedindo, Jesus me cura, sendo que ele está falando, eu já fiz. Está consumado, está feito. Eu tenho visto e tenho gerado isso dentro de casa, numa cultura, desde quando eu li no livro do Kenneth Hagin, que um vizinho dele ficava abismado porque os filhos não ficavam doentes. A gente já pregou sobre isso aqui.
E eu tenho gerado essa fé dentro lá de casa que eu não vou mais ficar doente. Meus filhos não vão mais ficarem doentes. Tem uma cultura que já me falaram algumas vezes e não me desce porque não faz parte da cultura do céu, que quando a criança vai para a escola, ela começa a ficar doente. E eu não posso aceitar isso porque eu creio na palavra do Senhor. Eu creio na unção que está sobre cada um dos meus filhos e na minha vida. Se ficar doente, queridos, o que a pessoa faz? Continua crendo. Continua perseverando. Até que a enfermidade se renda. Amém? É ela que se sujeita ao nome de Jesus. Sim, Satanás tem que se dobrar diante do nome de Jesus. Abra comigo Filipenses capítulo 2, versículo 9. Filipenses 2, 9. A Bíblia vai dizer o seguinte: por isso também Deus o exaltou soberanamente. Exaltou Jesus. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Uau, eu gosto muito desse versículo. Isso amplia um pouco a nossa visão a respeito da autoridade do nome de Jesus, que foi entregue na minha e na sua mão. Quando esse nome ele é proferido em fé, com o entendimento da autoridade que esse nome tem, ele é ouvido na terra, no céu e no inferno. Não é qualquer nome, queridos, não é um amuleto que você carrega. É um nome que é conhecido no céu, no inferno e na terra. É algo muito poderoso, meus irmãos. Jesus recebeu esse nome por herança e nos deu para usar como se fosse o nosso próprio nome. Antigamente, nas guerras, sempre tinha algum... Eu não vou saber o nome da pessoa, mas ela corria até o outro reino para dar uma notícia ou mostrar uma carta. Quando ela chegava no outro reino, ela falava assim, ó, eu vim com a carta aqui do rei fulano de tal, e eu vim em nome dele. E essa informação de que o fulano veio em nome do rei ciclano, habilitava aquele homem de entrar no outro reino para trazer a mensagem. Eu e você, quando vamos muitas vezes enfrentar alguma situação na sua rua, vocês já viu alguma briga de vizinhos na rua? Eu já vi, querido, já orei. Enquanto a polícia estava pensando em chegar, eu estava orando lá. E nós podemos ir através do nome de Jesus. Falando aqui, ó, Satanás, eu tenho o nome de Jesus, então vai embora. Eu sei que tudo isso talvez que estamos falando nessa noite, você já sabe. Mas entre saber e viver, eu e você sabemos que há uma diferença. E é por isso que o Senhor está ajustando a nossa visão sobre nós, está nos lembrando que nós temos autoridade no nome de Jesus, para que a partir de hoje mesmo a gente pegue essa chave da autoridade e comece a mover coisas que aparentemente não saem do lugar. Jesus, ele conquistou esse nome para nós, mas não para o nosso benefício próprio somente, mas para que eu e você venhamos ir lá no vizinho, lá numa situação e libertar os cativos. Eu e você só estamos aqui nesse culto nessa noite porque alguém algum dia falou desse Jesus que cura e liberta. Eu não sei quanto tempo você levou para vir à igreja, se demorou, se não demorou, mas você está aqui neste lugar e você sabe que esse nome ele é real. Você sabe que Jesus ele é real. Você nunca viu Jesus assim, pelo menos eu acho que não, né? Seus olhos naturais, mas você sabe que ele é real. Você sabe que a palavra é a verdade, porque é o próprio Espírito Santo que testifica em nós.
Pode vir quem for na nossa frente e diga a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia é isso, é escrita por homens. Você sabe porque o próprio Deus te disse que as coisas do Senhor são verdadeiras. Ele testifica no nosso espírito. Aleluia, que nós somos salvos, que Jesus ele é real. Uau, Deus nos colocou numa posição única por causa desse nome de Jesus. Nós temos autoridade para convocar a ajuda de todo o céu para trabalhar em nosso favor. A ajuda do céu me lembrou a ajuda que o Pedro clama para mim nos momentos de angústia. Pode subir, irmão Edu. E é tempo, eu e você, clamarmos por essa ajuda. Buscarmos ao Senhor, queridos. É bom e é saudável você pedir uma oração em culto, e deve fazer mesmo. Uma oração entre os irmãos, oração pastoral. Mas o fato de você pedir uma oração não te isenta de saber que você é filho. Talvez é um filho que está com alguma situação, algum problema a se resolver, mas você vai falar com seu irmão em Cristo e o irmão em Cristo vai falar com o mesmo pai que o seu. Nós te amamos, Senhor. Conserve aquilo que você recebeu. Proteja a unção. O que é unção mesmo, queridos? É um poder sobrenatural de Deus para que a gente faça coisas que naturalmente a gente não poderia fazer. Nós temos que se encher de Deus. Lá em Judas capítulo 1, versículo 20, vai dizer o seguinte: quanto a vocês, amados, edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo não é orar em silêncio, é orar em línguas. E se hoje você não fala em línguas, está disponível falar em outras línguas. É uma capacitação sobrenatural de Deus para você destravar coisas que ainda você não destravou. Quando eu tinha de 18 para 19 anos, eu desejava demais falar em línguas. Não sabia como falava, cria que se falavam. E eu cria que um dia isso ia acontecer para mim. E como aconteceu? Num mover do Espírito Santo, onde vários irmãos queriam falar em línguas e nada saía de mim, eu só ouvindo as pessoas se enchendo de Deus. E até que eu ouvi alguém falando do meu lado, assim, foi batizado no Espírito Santo. E eu pensei, eu vou tentar falar alguma coisa, vou tentar repetir o começo. E quando eu abri a minha boca, eu falei, e nunca mais parei. Fazem 20 anos, queridos. E o batismo no Espírito Santo, ele está disponível para mim e para você. Para todo filho de Deus. Nós temos que desejar essas coisas. Uma vez eu estava voltando do trabalho, hoje eu trabalho de casa, mas quando eu ia a Eldorado, eu estava retornando no carro e eu estava falando em línguas. E à medida que eu falava em línguas, o Senhor começou a me dar interpretação do que eu estava falando. E eu falava em línguas, eu falava em português para eu entender o que eu estava orando em línguas e eu chorava ao mesmo tempo. É algo sobrenatural da parte do Senhor. Não se prenda, fique de pé no seu lugar. Coisas sobrenaturais são sobrenaturais. Vão além dos seus olhos naturais aqui do mover do culto. Eu quero que você feche os seus olhos e deixe o Espírito Santo fluir.